Sem dúvidas, quem vive nas estradas sabe que elas guardam muitas histórias, e nem todas podem ser explicadas. Caminhoneiros, acostumados a longas noites e trechos isolados, frequentemente relatam encontros com o inexplicável. E, no caso deste motorista, especializado no transporte de cargas pesadas, não é diferente. Com muitos anos de profissão, ele já presenciou de tudo, mas, segundo ele, nada se compara ao que sua câmera de bordo registrou por volta das 3 horas da madrugada, enquanto fazia sua rota. Observem atentamente. You can go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. She wears the wire. She needs a job to keep. Nas imagens, é possível ver o que parece ser a silhueta de uma figura misteriosa surgindo repentinamente à margem da rodovia. A figura espectral parece se tratar de uma mulher em trajes brancos, caminhando na direção dos veículos em alta velocidade. Ao desacelerar o vídeo, o momento se torna ainda mais bizarro. A figura simplesmente emerge do nada, logo após a passagem de outro caminhão que seguia à frente. Naturalmente, essa aparição enigmática gerou inúmeras discussões. Muitos espectadores chegaram a compará-la a um tipo de manifestação espiritual residual. Essas manifestações, frequentemente descritas como ecos do passado, costumam ocorrer em locais marcados por mortes trágicas, especialmente quando a vida é interrompida de forma violenta e repentina. Diferente dos casos em que o espírito demonstra alguma consciência do ambiente onde está, as manifestações residuais são vistas como repetições automáticas de eventos traumáticos, que se reproduzem incessantemente, como um loop eterno preso no tempo. Nas estradas, há inúmeros relatos de viajantes que afirmam ter ouvido pneus freando bruscamente, seguidos pelo som de um impacto, mas, ao olharem ao redor, não havia nada. Outros dizem ter visto vultos e figuras espectrais surgindo justamente em pontos conhecidos por acidentes fatais. Mas, seria esse o caso desse registro? Sinta-se à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Esse próximo registro, curto, mas extremamente misterioso, foi gravado por um homem enquanto dirigia em uma noite chuvosa, numa rodovia isolada aqui do Brasil. Infelizmente, não há informações sobre o local exato, nem sobre o autor das imagens. O motorista trafegava com cautela pela estrada. A câmera de bordo, instalada no painel do veículo, registrava todo o trajeto. Apesar da pouca visibilidade e da chuva forte, tudo parecia normal. Até que, do absoluto nada, gigantescas luzes se acendem bem à sua frente. Em um primeiro momento, assim como muitas pessoas também pensariam, o motorista acreditou se tratar de um veículo vindo na contramão. Mas, à medida que as luzes se aproximavam, ficava evidente que não era bem esse o caso. Oh, que porra é essa? Oh, que porra é essa? 4 esferas luminosas surgem logo à frente e cruzam o céu, deslizando silenciosamente sobre o carro. Os orbes mantêm uma formação perfeita, enquanto desaparecem na escuridão. Esse registro deixou os espectadores intrigados. Seria isso uma tecnologia militar avançada? Drones voando em formação? Ou seria um verdadeiro encontro com algo que não pertence a este mundo? Seja lá o que for, a rapidez e a intensidade das luzes dos objetos
impossibilitam saber o que realmente eram. E você, o que acha? Seria uma demonstração coordenada de alguma tecnologia terrestre? Ou algo de outro mundo iluminando os céus do nosso Brasil? Deixe também sua teoria nos comentários. Oh, que porra é essa? Enquanto viajava sozinho pelas montanhas Apalaches, o dono de um motorhome decide estacionar em uma área de camping para passar o resto da noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele apenas passou a noite, porque depois do que viu, dormir se tornou simplesmente impossível. No início da madrugada, enquanto quase pegava no sono, o homem é alertado por estranhos sons de arranhões do lado de fora, vindos da porta do motorhome. Por algum motivo, ele decide pegar o celular e apontar a câmera para a porta. E então, algo se revela na escuridão lá fora. Grandes olhos à espreita se revelam, observando através da janela, como se estivessem estudando cada movimento dentro do veículo. Alguns acreditam que poderia ser um leão da montanha ou algum outro grande felino, considerando a localização nas profundezas das montanhas Apalaches. Mas o próprio autor do vídeo afirma que já vinha observando aquela coisa há algum tempo, antes mesmo de começar a gravar. Segundo ele, o comportamento da criatura era completamente diferente de qualquer animal que já tivesse visto. Alguns espectadores acreditam que aquilo pode ser algo mais sombrio do que um simples predador. Talvez uma criatura sobrenatural. E você? O que acha que ele registrou naquela noite? Seria apenas um animal à espreita? Ou as montanhas Apalaches estariam revelando mais de seus mistérios? Deixe sua opinião nos comentários. Sem dúvidas, a melhor coisa para uma mãe é estar perto de seus filhos. Vê-los sorrindo, brincando, vivendo momentos simples, mas cheios de amor. E era exatamente isso que essa jovem mãe fazia. Ela estava na sala de casa, apenas filmando, com toda a admiração do mundo, sua bebê brincando no chão. Mas o que essa mulher jamais poderia imaginar é que sua câmera capturaria algo estranho, algo que a deixaria com medo e, acima de tudo, preocupada. Observe o que ela gravou. Enquanto filmava, a mãe percebe um movimento sutil, mas estranho. Muito estranho. A perna da bebê se mexe de forma incomum, como se algo a tivesse puxado levemente para cima. Um gesto quase imperceptível, porém muito claro. Depois que o vídeo foi publicado nas redes sociais, uma espectadora comentou dizendo que talvez fosse apenas um fio invisível preso ao pijama da bebê. A mãe, no entanto, rebateu. Disse que não havia motivos para tal coisa e que, antes de postar o vídeo, fez muitas pesquisas para tentar entender como isso poderia ter acontecido, mas absolutamente nada explicava aquele movimento. I came on here to address this comment and many others. Okay, the way that these pajamas are built, let me show you. They're already cinched without a string around the ankles.
So I can see why people might have thought that. But trust me, before I posted this video, I did every bit of research into the video on what it could be or how it could have happened. Sem encontrar respostas, ela procurou o médico da filha. O profissional garantiu que não havia motivo para preocupação, desde que o caso não se repetisse com frequência. Mesmo assim, por via das dúvidas, a mulher buscou a opinião de padres e pastores. Eles recomendaram orações e uma limpeza espiritual na casa. Keep in mind, I did call her doctor. I have called 2 different priests. And I have prayed over my house every second of every day since it has happened. She will go into the doctor's on her next checkup. They told me that they weren't going to schedule an appointment for this unless it happened repeatedly. I have showed some priests and pastors my video. They all think it is a little weird. There's no explanation for it. So they will be coming and cleansing our house and praying over us soon. My house is a very godly house. I never, and since I was a little girl, taken off a cross around my neck. In just my room, we have our godly quotes. De fato, esse registro é bastante intrigante. Que se trata de uma filmagem real, isso não há dúvidas. Mas a grande pergunta é: o que aconteceu aqui? O que puxou a perna dessa criança? Seria algo sobrenatural? Ou um simples movimento involuntário, capaz de causar essa impressão? Se você tem alguma teoria sobre esse caso, deixe nos comentários. Este próximo registro é curto, mas nem por isso é menos perturbador. O vídeo, publicado em uma página de uma rede social voltada a casos sobrenaturais, gerou uma onda de discussões online sobre sua autenticidade. A nova moradora dessa pequena casa alugada relata, na descrição do vídeo original, que vem enfrentando todo tipo de fenômeno estranho ali. Desde portas que se abrem e se fecham sozinhas, até luzes que piscam sem parar, chegando ao ponto de queimá-las literalmente. Numa noite, ainda cedo, enquanto assistia TV na sala, a mulher começa a ouvir sons estranhos vindos da cozinha e logo na sequência, sentiu o ar do ambiente ficar gelado de repente. Mesmo tomada pelo medo, ela passou a mão no celular e conseguiu registrar isto. Observem. As luzes, como de costume na casa, começam a piscar. Mas, dessa vez, algo é diferente. A mulher ouve claramente o som do interruptor sendo acionado, como se alguém bem vivo estivesse ali, apagando a luz de propósito, tentando chamar sua atenção. Assustada, ela vai até a cozinha, mas quando entra, não há ninguém. Porém, as gavetas estão abertas e os objetos revirados, deixando claro que algo esteve ou talvez ainda esteja ali. E, infelizmente, enquanto a pobre mulher ainda estava com a respiração ofegante e ainda embriagada pelo medo, essa suspeita se confirma. Algo se revela da escuridão, quase no final do vídeo. Ao assistir novamente em câmera lenta, é possível ver o exato momento
em que uma figura sombria se inclina levemente próximo à porta. A mulher solta um grito abafado. Puro pânico, puro medo. O vídeo termina de forma abrupta, deixando todos se perguntando o que exatamente ela registrou. E talvez as perguntas mais importantes. O que aconteceu depois que a gravação parou? Seria isso real? Ou apenas uma encenação bem feita? Fique à vontade para deixar sua opinião sobre esse caso. Nesse próximo vídeo, vamos analisar uma gravação feita por uma câmera de segurança. Imagens que mostram um incidente estranho, ocorrido em um pequeno call center na cidade de Karachi. O vídeo rapidamente se espalhou pela internet, acumulando mais de 20 milhões de visualizações, e junto com elas, inúmeras teorias sobre o que realmente aconteceu ali. Era uma tarde comum, o expediente já havia terminado. O funcionário encarregado de fechar o local decidiu, de forma atípica, fazer suas orações ali, antes de ir embora. Mas, naquele momento, algo, até então, inexplicável aconteceu. Apesar da baixa qualidade da imagem da câmera de segurança, ainda assim é possível ver claramente o que ocorre. Vamos acompanhar. O homem aparece ajoelhado no centro da sala, concentrado em suas preces, quando, de repente, quase todas as cadeiras do ambiente são violentamente derrubadas ao chão ao mesmo tempo. Assustado, em completo pânico, o funcionário se levanta e foge correndo, deixando tudo para trás. A legenda que acompanha onde o vídeo original foi postado revela que relatos de ocorrências supostamente sobrenaturais eram comuns entre os funcionários do local, embora essa tenha sido a primeira vez que algo realmente foi gravado pela câmera. Algo que talvez não tenha gostado nem um pouco de ouvir as orações do rapaz do vídeo. Alguns espectadores acreditam que tudo possa ter sido encenado, apontando para um reflexo incomum embaixo de uma das cadeiras, sugerindo uma possível armação. Há quem especule que alguém poderia estar escondido ali, puxando fios para fazer as outras cadeiras caírem. Como não há nenhuma explicação adicional por parte de quem publicou o vídeo, o mistério permanece, mas com fortes indícios de uma possível fraude. Porém, você é livre para escolher no que ou em que acreditar. Antes de conferir o último vídeo de hoje, se inscreva no canal e venha fazer parte de nossa comunidade. Se já for inscrito, confira se sua inscrição ainda está ativa. Desative e reative novamente todas as notificações, pois o YouTube não está entregando os novos vídeos. E não se esqueça, deixe seu like e comentário. Dessa forma, você fortalece muito nosso trabalho. Obrigado a todos que nos acompanham. Agora, vamos conferir esse último fenômeno registrado. Esse próximo registro, misterioso e assustador, também se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Infelizmente, a fonte original não foi mencionada na gravação. Mas, ao que tudo indica, um homem que passava próximo de um incêndio de grandes proporções resolveu filmar o momento. E foi justamente durante essa filmagem que algo muito, mas muito estranho foi registrado. Observe com atenção.
É possível ver quando surge uma silhueta escura entre as chamas. Essa figura, que definitivamente não deveria estar ali, se assemelha à silhueta de uma pessoa. Uma pessoa que, de alguma forma, parece caminhar em meio ao fogo intenso, sem ser afetada por ele. Logo, surgiram várias hipóteses e interpretações sobre o que realmente apareceu nessa gravação. Os mais céticos acreditam que possa ser apenas um caso de pareidolia, ou talvez um defeito na lente da câmera. Mas a grande maioria defende outra teoria, a de que poderia se tratar do espírito de alguém que, por alguma razão, ficou preso naquela casa e que se revelou nas chamas como uma forma de libertação. Apesar do registro ser curto e de fonte desconhecida, não há como negar o quanto essa filmagem é intrigante. Mas, assim como em muitos outros casos, esse também não nos permite ter certeza de nada. E assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, pois trazemos novos vídeos toda semana. Nos vemos no próximo episódio com mais fenômenos registrados.